Ô Marta, tudo bem? Tudo bom? Olha só, Humberto, eu tô com uns livrinhos infantis aqui. Pois Adoro literatura infantil. É uma coisa muito legal, né? E pensar que ela é pensada para uma criança, e isso não é uma coisa comum, né? Eu digo em termos de literatura. Contar a história para criança, eu acho que desde Sempre se contou, né? Eu acho que desde que o ser humano aprendeu a se comunicar, ele faz, mas botar isso no papel... Teve um momento, né, que se começou a fazer. Pelo que eu lembro, na Idade Média, na Idade Moderna, século XVII, quando você começa a construir um discurso para a criança, porque há uma mudança na família, né? A família era um agregado, tinha um monte de gente junto. E aí começa a ter um espaço privado. Mais privado, né? Família, familiar. Aquela família. A gente às vezes acha que sempre foi como é hoje, né? As pessoas esquecem que as maneiras de configurar já foram muito diferentes, né? Até a época que as crianças eram afastadas das mães, só voltavam quando tinham 12 anos, eram criadas por amas secas, né? Como não tinha nem o conceito de infância direito. Não, se você pensar, por exemplo, a adolescência também é um conceito recente, porque antes o que você fazia? Você era criança até que tivesse um rito de passagem. Às vezes, eu lembro do meu avô dizia que ele virou adulto quando deram a primeira calça comprida para ele. E na verdade, gente, sempre existiu infância, porque sempre existiu o ser humano em desenvolvimento. Só que não se pensava nisso, não se dava não havia um discurso para entender a criança, né? E com isso também não havia literatura infantil como há hoje. Agora é interessante, né, Humberto? Porque quando a literatura infantil é boa, o adulto gosta. É verdade. Ela tem qualidade e ela tem uma permanência, uma universalidade, né? Não, e outra coisa, Marta, a literatura infantil é a ponte para que a pessoa vá gostar de ler. Ler não só livro. Começa na infância, né? Começa na infância. Com certeza. Eu acho que eu já te contei, eu tive uma professora que aos 10 anos passou Iracema para a gente ler. Nossa Senhora, a turma penou. Porque não tinha nada a ver com a gente. Não tinha nada a ver com vocês. Já existiam, por exemplo, livros como Gênio do Crime, Menino do Dedo Verde. Todo mundo leu, né? Que todo mundo leu Feliz da Vida. Mas Iracema... não estava muito adequado, né? Não tenho nada contra o livro, mas a idade não tinha nada a ver, né? É verdade. Então, você vê... Agora, sabe o que eu acho muito interessante? É que tem muito na literatura, não só na literatura infantil, mas na literatura infantil é muito importante, que é a ilustração, né? Porque a criança ela é muito seduzida pela ilustração. Então, quando a ilustração casa com a história e encanta, né, a criança nem separa a história daquelas imagens, né? É um pouco o efeito que a gente tem, por exemplo, até nós adultos, né, com Dom Quixote, né? As ilustrações do Gustavo Doré. A gente não consegue pensar em Dom Quixote sem ser com aquelas ilustrações, né? É verdade. E que são riquíssimas, porque trazem um momento histórico que a gente não teve acesso, que não tinha filme, que não tinha foto. Exatamente. Né? Então traz um pouco daquele mundo que a gente só pode imaginar. Você vê, e também às vezes a gente pensa assim, contos de fada sempre existiram. Não, o conto de fada, ele foi, por exemplo, no caso do Charles Perrault, ele no final do século XVII, início de XVIII, né? Ele vai ao campo, recolhe uma série de histórias que eram contadas no campo, que não eram para criança, elas eram contadas. E ele dá uma filtrada, porque tinha até canibalismo, mortes horrorosas. E aí ele dá uma adequada, e essa história acaba sendo usada para ensinar a criança. Tanto que no final das histórias dele tinha um negócio chamado moralidade. Era aquela moral da história. Né? E aí ele vinha com um motezinho que chamava a atenção da pessoa para aquela informação que estava ali. Aquela forma educativa, né? Tipo fábulas de La Fontaine, né? Isso. Mas você vê, La Fontaine mesmo, a gente hoje tem uma ideia de que as fábulas eram feitas para criança, não era. Elas foram criadas como com uma crítica social, sim, né? E mas com moralismo, né? Com uma ideia moral, né? Quando você vê aquela história, por exemplo, dos dois amigos que estão no meio da floresta e de repente aparece um urso, um sobe na árvore e abandona o outro. E aí o outro se finge de morto, o urso chega, cheira e vai embora. Aí o outro pensa assim, nossa, o urso contou alguma coisa para ele. Desceu e falou, o que o urso falou para você? Que você tem que escolher melhor os amigos. Sim, você já me contou essa uma vez. Pois é exatamente isso. Quer dizer, isso é para uma criança? Não, isso é para mostrar a lealdade de um modo geral, né? Mas essa questão da ilustração, né, é muito importante para encantar a criança. Nessa sedução para a literatura, nesse primeiro contato, é muito importante a boa ilustração, né? E quando casa um bom texto com uma boa ilustração, vira
é uma química que a gente realmente não consegue mais pensar separado, né? É verdade. É como Alice no País das Maravilhas também, com aquelas ilustrações, né? É verdade. Típicas, né? Que fazem o imaginário da gente, né? E você vê que já reconhecia aí a necessidade de haver um ponto de contato com o real, a ilustração faz isso, para que a criança se apaixonasse pelo texto também. Sim, mas a criança se encanta pela ilustração, né? Como um bom ilustrador, ele agrega, né, para essa mergulho na imaginação, né? É verdade. Ô Marta, chegou nosso andar. Vamos lá? Vamos lá. Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.